12 livros para 2025. Sim, eu já estou fazendo a minha meta de leitura do ano que vem, porque o principal critério para os livros do ano que vem são livros que eu já tenho. Eu quero desovar, eu quero ler 12 livros que eu já tenha na minha biblioteca, porque são livros que eu comprei querendo ler e eu nunca li, né? Então, o único critério dos 12 livros principais que eu vou ler o ano que vem eram ser livros que eu tenho. É claro que eu não vou ler só 12 livros, porque eu tenho outros grupos de leitura, eu leio muito livros por impulso, porque eu quero ler, porque lançam, então eu gosto de deixar essa flexibilidade na minha agenda do ano para o momento que eu falar, simplesmente eu quero parar tudo e ler tal livro que não estava na minha lista. E como a leitura para mim é um hobby, é uma coisa que eu faço para descansar, então eu gosto de me dar esse tempo. É claro que eu não escolhi 12 livros curtos e pequenos, então assim, eu vou ter um ritmo de leitura muito mais corrido ano que vem. E eu espero que isso realmente aconteça. O primeiro livro que eu escolhi, eles não estão em ordem de serão lidos. Na verdade, eles não vão ter uma ordem. Eu só escolhi os 12 livros e coloquei por ordem alfabética. Então, eles não... eu posso pegar qualquer um a qualquer momento e lê-los, né? O primeiro livro que eu escolhi foi Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Um livro muito indicado e muito bem falado. E eu quero finalmente ler o primeiro livro do Gabriel Garcia Marques, que é um autor que eu nunca li. O segundo livro é um clássico literário que é Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Também é uma outra leitura extremamente grande, e muito desafiadora, mas que eu quero ler finalmente. O terceiro livro foi um dos livros que foi indicado pela Tatiane Feltrin. Há muito tempo atrás, eu vi um vídeo dela citando esse livro, Honra Teu Pai, que é um livro de não ficção que fala sobre a máfia italiana. E eu achei muito interessante esse livro e eu quero finalmente ler para tirar as minhas próprias conclusões. Quarto livro é um livro que eu comprei o ano passado, Pétalas de Akayama, da Bex e da Thay, e é um livro delicioso e gostosinho e eu não vejo a hora de ler ele. Finalmente. O quinto livro é uma biografia do David Grohl, o contador de histórias, Memórias de Vida e Música. Eu amo ler biografias de músicos, né? Eu já li a do Kiss, eu já li a do Renato Russo, eu já li a do Cazuza, eu já li a do Tim Maia. E eu amo ler biografia, realmente é uma leitura que eu gosto de fazer. E esse ano eu quero ler a do David Grohl, finalmente. O outro livro é um dos livros da TAG. Eu assinei a TAG por mais ou menos 1 ou 2 anos. E eu li muito poucos livros que vieram, mas eles são incríveis. E esse livro é o Mia Couto, Mapeador de Ausências. Mia Couto é um dos meus autores favoritos. Mia Couto tem uma escrita tão poética. É como se ele estivesse contando uma história linda para você. E os livros dele não são fáceis de ler, mas sim, o Mia Couto é realmente um dos meus autores favoritos. E esse livro do Mia eu nunca li, então ele vai para a lista do de 2025 finalmente. O próximo livro é O Morro dos Ventos Uivantes, Emily Brontë. Também um outro clássico. Eu amo essa versão, né? Essa edição, essa capa é linda. E O Morro dos Ventos Uivantes é uma história muito comentada, muito falada, e eu quero finalmente... Eu já assisti o filme do Morro dos Ventos Uivantes, mas dizem que o livro é bem diferente, então quero finalmente ler O Morro dos Ventos Uivantes. O próximo livro para 2025 é um livro que eu escolhi pela capa. Sim, eu julgo o livro pela capa. E esse livro é o Palácio de Papel, que é um dos livros que eu ganhei recentemente, né? Então, ele já vai para a fila de 2025, porque eu adorei essa capa, sabe? Simplista, essa coisa amarela, ao mesmo tempo é simplista e chamativa, porque é um amarelo bem vívido. Então, é isso.
Palácio de Papel vai pra fila. O próximo também é uma outra indicação da Tatiane Feltrin, que é O Último Reino, é o livro 1 das Crônicas Saxônicas. E são milhares de livros nesse box. E eu quero ler pelo menos o livro 1 dessa série pra ver se eu curto os livros do Bernard Cornwell. O próximo livro também é um livro que eu comprei há algum tempo, sempre em frente, e é um livro boys love de magia, então tô com muita expectativa para ele ser gostosinho e fácil de ler e ter uma história realmente cativante. E eu não vejo a hora de ler, porque já tenho o livro 2 aqui comigo também, e eu quero, quem sabe, já ler os 2 esse ano de 2025. O próximo é o livro 2 de São Jorge, do Eduardo Sporn, outro autor brasileiro que eu amo de paixão. Eduardo Sporn atualmente é o meu autor favorito brasileiro da atualidade. E Santo Guerreiro tá sendo delicioso e serão 3 livros e eu não vejo a hora de terminar. Eu acho que eu não quero ler para não terminar a história, sabe? Mas eu vou ler Ventos do Norte agora em 2025. Provável que vai ser um dos primeiros livros que eu vou pegar, porque é a história do Georgius. Isso, do Georgius Graco. É uma história que tá esplêndida e tá delicioso de ler. E é uma ficção histórica. Então, assim, se você não conhece Eduardo Sporn, leia. Ele é muito... Ele é muito delicioso, ele escreve muito bem, as ficções dele são maravilhosas e essa não é uma exceção. Então, tá feito aqui o jabá do Eduardo Sporn, não que eu precise fazer, mas certeza que vai entrar num dos primeiros que eu vou ler o ano que vem. E por último e não menos importante, temos Wolfsong, o Chamado, que é o volume 1, que é uma ficção também e fala sobre lobos e é boys love e ele tem uma capa linda, dura e eu não vejo a hora de ler muito. Eu quero muito ler esse livro 1, mas eu tô segurando ele porque os outros ainda não saíram ainda em português. Então, certeza que se eu gostar, esse vai ser um dos que eu vou ter a coleção de capa dura na minha estante. E eu não vejo a hora de ler ele também. Todos são livros que eu comprei há mais de um ano. Todos são livros que eu já quero ler há muito tempo, mas que eu estava enrolando por algum motivo. Então, esses são os meus 12 livros para 2025. E deixa aqui os comentários se você quer ler algum deles, se você já leu, se já gostou, se não gostou. Só para eu ter uma ideia mais ou menos de se eu vou gostar da minha seleção de 12 livros ou não. É isso, beijos, até mais!